Oi! Eu fiz uma postagem no Facebook pedindo perguntas para vocês. Eu não vou responder todas para o vídeo não ficar longo, mas eu vou responder o máximo que eu puder. Então vamos para a primeira. Yuri perguntou: qual o seu escritor favorito? J.K. Rowling. Ela é uma linda, além de ser uma excelente escritora, ela cria personagens espetaculares. E vai ser quase um clichê eu falar isso, mas Harry Potter teve uma grande influência sobre mim. Isis pergunta: você se autocriticava muito? Se eu me autocriticava? Eu sou muito perfeccionista quando se trata das coisas que eu faço. Pra vocês terem uma noção, eu criei a conta desse canal em dezembro de 2015 e eu fui publicar o primeiro vídeo em julho de 2016. E ainda foi por insistência dos meus amigos porque eu achei horrível. E não seria diferente com os meus livros. Não importa o quanto eu reviso, eu sempre vou querer mudar alguma coisa. Eu nunca acho que tá bom o bastante. Essa é longa. Nicolas pergunta: você costuma escrever enquanto faz atividades diárias? Digo, pensar na história mesmo sem ter um computador para digitar? Sim. Se sim, como faz depois para lembrar? Esse é meu segredo, Nicolas. Eu nunca paro de pensar na minha história. João pergunta: se lembra qual foi o primeiro livro que você leu? Na minha escola tinha aquela coisa de pegar livro toda semana. Então o primeiro livro que eu devo ter lido deve ter sido um daqueles que se você pega todo o texto não dá nem pra encher uma folha. Então eu acho que o primeiro livro com mais palavras que eu li foi uma versão infantil da Odisseia, que eu adorava e eu sempre pegava quando ele aparecia ali na biblioteca. Tamires pergunta: por que o autor tem mania de matar tanto personagem? A morte de personagens é muito importante para a história, sério, muito mesmo. É um evento triste para o leitor, mas mais do que isso, faz o leitor se envolver com o personagem, ter empatia, sabe? E além disso, a morte não deve ser somente triste, ela deve motivar o personagem principal a completar o objetivo dele. Pode parecer que o autor matou o personagem porque ele quis magoar você, mas não foi por isso, ele quis torturar o personagem principal mesmo. Lucas pergunta: você usa alguma fórmula na hora de criar um personagem? Se sim, qual? Eu não usava, pra ser sincera. Mas era porque eu passava muito tempo pensando na minha história, coisa de anos. Eu pensava em todo detalhe, eu mudava minha história com o tempo, eu pensava em cada detalhe, tipo, eu sabia a que horas meu personagem ia no banheiro. Mesmo que eu nunca colocasse isso de fato na história, nunca escrevesse isso. Mas agora, como eu não tenho uns 5 anos pra pensar em um personagem, eu preencho uma ficha. Essa ficha tem 7 páginas com informações de cada personagem. São 7 páginas pra cada personagem. Quem já jogou RPG tem uma noção de como é essa ficha. Eu sou obrigada a pensar qual é a cor favorita do meu personagem, quem é a mãe, quem é o pai, tá vivo, por que não tá, se tem algum trauma de infância, se ela tem alguma marca de nascença, se tem alguma cicatriz, por que ela tem aquela cicatriz. Isso acaba criando um vínculo com o personagem. Eu me aprofundo nele e conheço ele tão bem que eu consigo determinar o que ele faria em cada situação. Isis pergunta: o que é essa coisa de síndrome do escritor incompreendido? É quando o escritor mostra a sua história para as outras pessoas e essas pessoas não dão uma crítica muito positiva, sabe? Elas não gostaram tanto. E o autor acha que o problema é com elas, que elas não entenderam a mensagem da história, que elas não entenderam ele, que ele é incompreendido. Última pergunta. Gabriela diz: quando você escreve uma nova história, você começa imaginando como serão os personagens ou no enredo geral da narrativa que irá contar? Quando eu tenho uma ideia de uma história, eu costumo já ter uma noção do personagem principal de uma ou algumas cenas. Vou dar um exemplo. Uma vez eu tive um sonho que eu tava no meio do bosque. Assim, eu sabia que eu tava sendo observada por alguém perigoso e que eu precisava me apressar, que tava tendo uma reunião no meio do bosque e que eu precisava chegar lá.
e que uma vez que eu chegasse lá eu estaria segura. Não era permitido andar no bosque à noite, eu sabia tudo isso no meu sonho. Então eu acordei e comecei a pensar, quem estava me observando, por que estava tendo uma reunião no bosque, do que se tratava essa reunião, por que eu estava ali, onde esse bosque estava. E eu comecei a formular essa história, comecei a ligar os pontos, eu comecei a acrescentar personagens, quem é que estava lá na reunião, por que eles estavam lá, por que exatamente eles que estavam lá. Acabei criando uma história para um livro. Acabou surgindo de um personagem e de uma cena, que era a cena do bosque. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para ajudar, clica no botão gostei e aproveita e curte a página do Face, porque eu planejo fazer um vídeo desse de novo futuramente e vocês terão a chance de fazer a sua própria pergunta. Então, eu vejo vocês semana que vem. Tá lá!